Bom, então vou recomeçar. Boa noite. Primeiro agradecer o convite, né? Parabenizar toda a organização. Intercorrências acontecem mesmo nos melhores congressos. Às vezes a aula não passa, enfim, a gente se planeja, entramos antes, fizemos todos os testes e chegou na hora um pequeno detalhe, alguma coisa, mas isso não vai de forma nenhuma manchar o evento brilhante que vocês estão fazendo. Aproveitaram a pandemia para construir em cima de um período de caos, né? Então vocês cresceram durante a pandemia, organizaram esse evento com pessoas renomadas, e só tenho a agradecer o convite para dar essa aula. Me sinto bem à vontade de falar sobre o tema, sobre a residência médica no Brasil. Eu fiz faculdade na Federal da Bahia, vim para São Paulo, me formei em 2014, vim para São Paulo fazer residência de cirurgia geral, depois cirurgia vascular, e hoje eu estou como preceptor da residência de cirurgia vascular aqui. Tá? Em paralelo a isso, já fui sócio de um cursinho para prova de residência, já organizei cursos para prova de residência, e hoje eu tenho uma página com mais 3 amigos no Instagram que a gente fala justamente sobre temas relacionados com a graduação e a prova de residência. Então, tenho bastante familiaridade com o tema. Vai conversar um pouquinho, começar pelo que é a prova de residência, o que é a residência médica. A residência médica é um modelo de especialização, tá, que é preconizado pelo MEC. Não é o único modelo, tá, a gente vai até debater as diferenças de estágio, pós-graduação, etc., mas é o modelo que é preconizado pelo MEC, tá, e que é reconhecido por todas as sociedades médicas. É uma forma de pós-graduação, termina a graduação e vai se especializar, isso é uma pós-graduação, mas recebe o nome de residência médica porque tem uma legislação peculiar. E aí eu já adianto, o principal que eu quero falar nessa aula é que, nesse bate-papo, é que é o período mais importante da vida, tá? Quando você acaba a sua residência, as pessoas te perguntam, quando querem saber qual a sua formação, não te perguntam mais qual a faculdade que você cursou, te perguntam onde que você fez. Tá? Enquanto você está na residência, tudo bem. Ainda perguntam onde é que você fez faculdade, etc. Mas uma vez que você terminou sua residência, a sua formação, todos os 6 anos de faculdade, mais os 2, 3, 5 anos de residência, vão se resumir aos 5 anos de residência. Então procurem, nesse momento, fazer a melhor residência possível. Tá? Façam a melhor formação possível. Tudo que vocês fizeram até agora, o público-alvo aqui é mais estudantes da graduação, internos, enfim, mas tudo que vocês fizeram até agora é preparação para a residência. Tá? A bagagem principal vai acontecer nesse momento. Então procurem fazer o melhor. O melhor aí para o melhor lugar, a gente vai debater os prós e os contras de cada ponto desse ao longo dessa apresentação. Tá? E aí, só para vocês terem um conhecimento, 2 formas de você tirar o título de especialista, ou através da residência médica, ou então através de uma prova de título das diferentes sociedades. Tá? A cirurgia tem a prova de título, a de neurocirurgia tem, a de cirurgia vascular tem, a de cirurgia geral tem, enfim. Cada uma tem regras específicas para que você possa fazer a prova, prestar a prova. Mas se você faz a residência pelo Conselho Regional de Medicina de Especialista, você já consegue tirar o seu RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Tá? E aqui eu deixei que, em resumo, a residência médica é o seu selo de qualidade. Tá? Antes que a pessoa te conheça, aquele preconceito, no sentido estrito da palavra, o preconceito é onde você fez a sua residência, a sua formação médica. Tá? Falando um pouquinho sobre as regras do jogo, quais são a legislação por trás da residência, como que é de carga horária, etc. Tudo isso está escrito e é para ser seguido, mas eu já antecipo que nem sempre isso acontece. Tá? Vai variar de serviço, de especialidade, mas a regra são 60 horas semanais, livre por semana,
de preferência, isso está escrito, preferencialmente aos finais de semana. Plantão no máximo de 24 horas, então ou 2 plantões de 12 horas ou um plantão de 24 horas por semana, não mais que isso. E no pós-plantão você tem que ter um descanso obrigatório de no mínimo 6 horas. Então dê um plantão à noite, amanhã do dia seguinte é livre, à noite 6 horas tem que ser livre. Tem que ter no mínimo 6 horas de pós-plantão. 30 dias de férias por ano, e dentro dessa carga horária total, das 60 horas semanais, 10 a 20% devem ser de atividades teóricas, tá? Eu já antecipo que isso não acontece na maioria dos lugares, se não todos os lugares, tá? Alguns não cumprem as 60 horas, ultrapassam, algumas semanas você não vai ter dia livre, vai trabalhar os 7 dias da semana, vai eventualmente dar mais do que 24 horas de plantão por semana, tá? Algumas situações você não vai ter pós-plantão, então isso é o que está por trás da legislação, mas que não é cumprido em todos os serviços. E uma coisa que eu queria eu vim de uma formação cirúrgica, mas eu acho que isso vale para todo mundo. Como eu falei lá no primeiro slide, é o período mais importante da vida de todo mundo. Então, assim, ficar contando carga horária e tal, acho que isso vai estar prejudicando a sua formação. Se você acabou tendo que passar das 60 horas, é porque você estava no hospital aprendendo, de alguma forma você está crescendo nesse período. E tem prazo de validade, tá? 2, 3, 4, 5 anos, aí depende da especialidade, mas você sabe o dia que vai acabar, tá? A bolsa de residência atualmente é R$ 3.330, desconta aí 11% de impostos, então fica R$ 2.960 mais ou menos, 2.900 e pouco, líquido na conta, todo mês cai certinho, não costuma atrasar, e nesse período de pandemia tem ainda um auxílio aí do governo para os médicos residentes, né, mas é uma coisa temporária. E aí agora a gente precisa definir o que eu preciso ponderar para escolher a melhor residência, o melhor serviço para eu fazer minha formação. Ora, eu saí da Bahia e vim para São Paulo, então eu optei por fazer a residência longe de casa, porque eu julgava que aqui na USP eu teria a melhor formação, tá? É o melhor serviço, mais completo em termos de pacientes, casos complexos, produção científica, enfim, tudo isso eu julguei que seria o que mais me acrescentaria. Mas isso não tem só bônus, tem o ônus de eu sair de casa, né? Então, você se distancia dos amigos, da família. É um período, como eu falei, intenso. Que seja residência, é um período intenso. Então, você não vai ter tempo de ficar voltando para casa o tempo todo. Eventualmente, você vai perder algumas datas importantes, aniversário de pai, mãe, o seu aniversário, por exemplo, porque você não conseguiu livrar na residência, tá? O custo de vida acaba aumentando, você sai da casa de seus pais para fazer a residência em outro lugar, então tem que pagar aluguel, supermercado, enfim, todos os seus custos, tá? E tem um outro ponto negativo, que você tem um pouco mais de dificuldade, isso é verdade, você tem um pouco mais de dificuldade se você quiser voltar para a sua cidade de origem, tá? Por quê? Porque você cria seus laços ali onde você está convivendo intensamente com os especialistas. Então, uma vez que você sai como especialista aqui em São Paulo, por exemplo, eu sei onde é que são os serviços que estão precisando de cirurgião vascular, ou quem fez neurologia, onde é que estão os serviços que estão precisando de neurologia, o chefe chama para acompanhar. Então, o mercado abre as portas onde você fez a sua formação. Isso não impede de você voltar para de onde você veio, para a sua cidade natal. É como eu falei, se você saiu para fazer a melhor formação e você volta bem formado, tá, com um currículo bom, todo hospital, antes de ser um hospital, então ele quer selecionar os melhores profissionais. Se você volta com uma boa formação, você vai conseguir se inserir. Pode não ser tão fácil, as pessoas não vão estar te esperando de braços abertos, mas você vai conseguir se inserir sem a menor sombra de dúvida, tá bom? Outro ponto que a gente precisa levar em consideração: vou fazer no hospital público ou num hospital particular? Ora, o hospital particular eu tenho mais recursos, eu tenho uma condição de trabalho ideal,
Tá? Muitas vezes eu vou ter uma residência um pouco mais tranquila, porque tem todo um serviço funcionando por trás. Não. O residente é médico, técnico de enfermagem, maqueiro, empurra a maca para levar de lá para cá, porque tem que organizar os papéis, etc. Professor, porque se você já é R2 ou R3 e tem um interno querendo aprender, o chefe vai, ensina isso aqui para ele. Então, você acumula função. Isso, de certa forma, te engrandece. Não tem a menor dúvida disso. Mas acaba gerando mais um cansaço a mais. Tá? Então, tem que ponderar isso aí. Qual que é o pró, né, do hospital público? Você geralmente põe mais a mão na massa. Tá? Por ser público, você tem mais contato com os pacientes, principalmente áreas cirúrgicas ou áreas de fazer exame, de intervenção. Você consegue praticar mais do que nos hospitais particulares. Acaba ficando mais ali, sempre na sombra de um chefe. Tá? Então, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é se um hospital tem mais o perfil assistencialista ou se é mais de ensino e pesquisa. Não importa se você gosta ou não de pesquisa, quer ser ou não um pesquisador, mas geralmente, principalmente nos hospitais públicos, de onde que vem a renda, a verba do hospital? O governo repassa meio que uniforme a verba para todos os hospitais públicos. Depende do porte, mas é proporcional ao porte do hospital. A diferença de um hospital público para o outro, em termos de recurso, de tudo, vem justamente daqui, da parte de pesquisa. É através de pesquisa que a gente consegue verba para comprar equipamentos novos, para manter todos os equipamentos atualizados. Surgir um procedimento novo, uma técnica nova, a indústria vai querer patrocinar, fornecer material para que você teste, tá? Porque se você tem um grande volume, isso é a vitrine que a indústria quer. Então, não necessariamente você está se vendendo de testar um equipamento novo, desde que já tenha sido aprovado pela Anvisa, etc., na experiência em humanos. Mas, obviamente, se você tem uma força de pesquisa por trás do hospital, muito mais verba, muito mais recurso, e aí você consegue diminuir um pouco aquela diferença para o hospital particular que eu falei, em termos de recurso, de tecnologia. Se é um hospital público, como o exemplo que eu tenho é o que eu fiz a minha formação aqui no Hospital das Clínicas, acaba não perdendo para nenhum hospital particular, em termos de estrutura e tecnologia. Lógico que o funcionalismo público continua igual, então vale aquilo. Eu empurrei maca, eu preenchi papel, fez parte da minha formação, mas eu acabei colocando isso tudo na balança. Acredito que foi, pelo menos para mim, a melhor opção. Tá? A questão custo tem que vir, tem que pesar na escolha também, tá? Porque não adianta você sair de casa para fazer uma residência fora, se você vai ter que trabalhar muito para se sustentar, você vai estar no melhor lugar, mas você não vai estar dando o melhor de si nesse lugar. Então, de repente, você ficar num hospital na sua cidade, na casa de seus pais, gastando menos, mas se dedicando mais, acaba sendo mais proveitoso, tá? E a depender da sua vontade, da sua dedicação, a formação vai ser diferente, mesmo para pessoas que fizeram na mesma instituição. Beleza? Um pouco falando agora, já que é um congresso de neurociência, sobre neurocirurgia e neurologia, de forma geral, tá? Isso é uma coisa geralzão no Brasil. Vou passar bem rápido, porque eu acho que vocês devem saber isso mais do que eu até. A neurocirurgia são 5 anos, tá? O primeiro ano é de neuroclínica, é de neurologia, mas em algum grau você já começa a se inserir na neurocirurgia, tá? A partir do segundo ano de residência, aí você vira o motor da especialidade, então aí na maioria dos lugares é o ano mais pesado, porque você começa você é a base da cadeia alimentar ali da neurocirurgia, né, já que no primeiro ano você rodou mais na neurologia, e aí depois sua vida vai melhorando até o final do 5º ano, tá? São 5 anos acesso direto,
e a neurologia mudou, tá? Pelo menos aqui no Hospital das Clínicas, na Universidade de São Paulo, na Unifesp também, esse ano mudou para 4 anos, mas semelhante à neurocirurgia, o primeiro ano você tem um conteúdo mais de clínica médica, exclusivamente clínica médica, você não tem contato com a neurologia, mas nos outros serviços você tem algum contato já com a neurologia, mas o forte do primeiro ano. E depois os outros 3 anos, aí sim, você é full time na neurologia até completar os 4 anos. Um ano que mudou para os 4 anos, tá? Então, não sei se são todos os hospitais já, mas os grandes aqui em São Paulo já estão com 4 anos. E a gente tem outros modelos de formação, tá? Eu falei no primeiro slide que a residência médica é o modelo preconizado pelo MEC, mas a gente tem estágios, a gente tem modelos de pós-graduação, todos os outros são modelos alternativos. Faço questão de deixar aqui que são alternativos porque não é a forma reconhecida pelo MEC. É o que chega mais próximo da residência. Por não ser reconhecido pelo MEC, muitas vezes você não tem uma bolsa, né, aqueles 3.330 você não recebe. Em alguns lugares você tem um day off para você conseguir trabalhar fora e acabar complementando aí a renda, né? E o estágio, a depender do lugar, existem bons estágios que você sai com uma boa formação a residência médica. A pós-graduação já é uma coisa mais um pouco diferente e um pouco inferior. Por quê? Porque ela tem um teor mais teórico, tá? Uma coisa mais teórica, você não tem aquela vivência, você vai ter uma parte prática ou outra, mas o grosso do conteúdo, você não sai com a mesma bagagem, você não sai com a mesma formação. O que é importante? A maior parte não te possibilita sair já com o título de especialista. Então, uma vez que você terminar a residência médica, você vai no Conselho Regional de Medicina do seu estado, com o seu diploma e fala, eu quero tirar meu RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. E aí já vai aparecer lá no site do CRM do seu estado o seu nome e a sua especialidade, tá? Mesmo que você não tenha feito a prova de título da sua sociedade. Mas se você fizer qualquer outra formação, estágio ou pós-graduação, aí, obrigatoriamente, para você se inscrever no CRM e atuar como especialista credenciado no Conselho Regional, você precisa prestar a prova de título, tá? Então, essa é uma vantagem da residência médica. E aí aqui, eu trouxe mais um slide para a gente ilustrar como que está o padrão da residência médica aqui no Brasil. Existe uma tendência de se aumentar o período de formação do médico. Por quê? O médico está saindo menos preparado da faculdade? Não, não é isso. A medicina está evoluindo muito, tá? Então, na neurologia, por exemplo, tem surgido doenças novas, tecnologias novas, diagnósticas, terapêuticas, abordagens em conjunto com outras especialidades, áreas de intersecção com outras especialidades. Então, a Sociedade de Neurologia viu que 3 anos era pouco, tá? Os 2 anos específicos de neurologia, já que o primeiro ano você tem um conteúdo mais de clínica médica, os 2 anos seguintes eram pouco para sair um neurologista bem formado. Então, eles reavaliaram e aumentaram o tempo para 4 anos de residência. A cirurgia geral, a mesma coisa. Eram 2 anos, no ano passado aumentou para 3 anos. Pediatria, alguns anos atrás, foi logo que eu vim aqui para São Paulo, também tinha mudado. Eram 2 anos, mudou para 3 anos. Cirurgia vascular, esse ano vai ser o primeiro ano também, que vai ser 3 anos. Então, a partir do próximo ano, o médico que quiser... a minha formação foram 2 anos de cirurgia geral e mais 2 de vascular, 4 anos. A pessoa pode fazer 3 anos de geral e mais 3 de vascular, vai aumentar para 6 anos. Isso porque a medicina está se desenvolvendo e o tempo que antes era suficiente para formar um bom profissional, agora não é mais, tá? E aí você vê cada vez mais faculdades, universidades apresentando cursos de pós-graduação que é totalmente online, são apenas 12 meses, ou então 15 meses, enfim. As sociedades estão aumentando o tempo da formação
e a gente está vendo cada esquina aparecendo um curso novo. Então, na radiologia, por exemplo, você pode fazer um curso de Doppler de ultrassom sem você ser radiologista. Então, você não fez a formação de radiologia e você vira um ultrassonografista. Você vira um subespecialista sem você ter sido especialista antes. Isso é uma coisa que vai no contrafluxo do que é a medicina hoje em dia. Ah, mas esses tempos aqui em cima são muito tempo, não é a realidade. Ora, se a gente for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, essa formação aqui de todas essas especialidades é inferior. O Brasil é muito menor do que o tempo lá fora. Tá? Então, eu acho que o que está indo no contrafluxo, o que está errado, é a gente querer abreviar, achar que uma coisa online, teórica, 4 anos de uma imersão que a gente viu lá atrás, que passa das 60 horas semanais eventualmente. Então, a residência médica é ainda, e vai ser por um bom tempo, eu acho que não vejo perspectiva de mudança nisso, o modelo ideal de especialização. Lembrando que o estágio tem as desvantagens, às vezes, de não ter bolsa e de não ser reconhecido, de você não sair já reconhecido como especialista, mas às vezes eles têm a mesma duração, a mesma carga horária. Às vezes uma burocracia ou outra que o MEC não aprovou aquele serviço como residência médica. Mas o estágio, muitas vezes, acaba sendo bom também. Tá? E a residência médica no Brasil ou nos Estados Unidos? Isso aqui eu não vou falar muito, porque eu vi que vai ter uma aula de um colega que vai falar sobre a formação nos Estados Unidos. Mas o que eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, assim, qual que é a sua prioridade? Você vai atuar no Brasil ou você vai atuar nos Estados Unidos? Se o seu foco é atuar nos Estados Unidos, não perca tempo fazendo sua residência aqui. Revalide seu diploma e vá para lá. Se seu foco é atuar no Brasil, faça sua formação aqui e aí você tem algumas alternativas. Você pode fazer a residência médica aqui e ir lá para fora, fazer 1 ano de Observership Fellow ou então 1 ano de Research Fellow, tá? Sem precisar revalidar o seu diploma. Revalidar seu diploma para conseguir examinar, pôr a mão na massa lá, você pode ainda fazer sua residência, revalidar o diploma e fazer o Clinical Fellow, que aí você consegue atuar e ter contato com os pacientes lá nos Estados Unidos. Essas são alternativas para quem quer atuar no Brasil e complementar sua formação lá nos Estados Unidos. Mas eu não vou me alongar muito, vocês vão ter uma aula sobre isso a seguir. E aí, a gente, para finalizar, como que a gente se prepara? Como que eu consigo chegar na residência médica? Como que eu consigo começar a parte mais importante da minha formação? A gente precisa, antes de qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, estabelecer os objetivos. Tá? Onde que eu quero fazer? Coloca na balança lá, eu quero sair de casa? Não, eu quero ficar em casa. Eu vou fazer nesse hospital ou naquele? Estabelece os objetivos, busca informações sobre os serviços que prestará a prova. Hoje, com as redes sociais, não tem justificativa para você não ir sabendo aonde você está pisando. Tá? Não é para chegar no primeiro dia de residência, quando vê as regras do jogo, falar, não era aqui que eu queria estar, não era isso que eu queria estar. Usa as redes sociais ao seu favor. Tá? Manda mensagem para especialista, eu quero fazer na Universidade do Cabrobró, lá, pergunta, conversa, vai sabendo o que é que você vai encontrar, busca informações. E aí toda residência tem uma prova. Conheça o padrão da prova que você vai prestar. Tá? Cada serviço tem uma prova diferente. É ABCDE, discursiva, dissertativa, enfim. Você tem que conhecer o padrão da prova. Direcione os seus estudos para aquela instituição. Não tem como a gente estudar a medicina inteira para a gente fazer prova em todos os lugares e ir bem em todos os lugares. Isso é impossível. Tá? Então, foque naquela ou naquelas instituições que você mais quer. Então, estude direcionado, treine questões e faça provas na íntegra. O segredo está aqui. Faça provas. A prova de 10 anos atrás era discursiva e agora é ABCDE. Você vai ver o conteúdo que eles gostam de cobrar, a forma como eles abordam, se o foco é no diagnóstico, se o foco é mais no tratamento, se cai imagem, se não cai imagem. Você tem que conhecer a prova para você não ter surpresa também na hora da prova.
E aí você, conhecendo a prova, conhecendo como você vai ser cobrado, você direciona os seus estudos. Tá? Lógico que isso é uma coisa bem simplificada, mas eu acho que esses são os pontos mais importantes da preparação. Se eu conseguir, você também consegue. Então, eu fiz faculdade, vim para São Paulo, fiz onde eu queria prestar, nunca fui o melhor aluno da turma, nunca fui nenhum gênio, tá? Ia para festa, fazia, me divertia. Não é impossível, tá? Todo mundo consegue. Não é porque você fez uma faculdade particular que você atrás. Eu tenho amigos que vieram de faculdades particulares sem nenhum renome nacional e que se dedicaram, fizeram a prova e passaram e tiveram a mesma formação que eu. Te conheço em outras especialidades, inclusive colegas que fizeram federal, colegas que fizeram particulares, eram meus colegas de colégio, fizeram a mesma especialidade e hoje em dia estão iguais ali no mercado de trabalho, talvez até não sei, aí tem outros fatores ao redor disso, mas o cara que fez a faculdade particular está um pouco melhor porque ele soube se destacar mais ao longo da residência e o mercado abraçou mais ele. Mas o que eu queria falar a residência é a parte mais importante da sua formação e para você chegar nela só depende de você. Esse é meu e-mail, tá? As redes sociais, essa é a minha rede social particular e aqui o 7º ano. A gente traz bastante conteúdo aí sobre graduação, residência médica, enfim, todas as escolhas. Tem uma interação bem bacana, a gente está sempre disponível, somos 4, então a gente procura responder tudo. Se ficar qualquer dúvida, pode mandar e-mail, falar comigo no privado, enfim, ou lá pelo 7º ano. Vale a pena dar uma conferida, tá bom? Mais uma vez agradecer o convite, era isso que eu tinha para falar e estou aberto para dúvidas. Doutor João, muito obrigado pela palestra e por aceitar o convite. Peço desculpas mais uma vez pelos imprevistos no início e pelo tempo. Vamos dar continuidade ao programa. Tá bom. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, sem problemas. Perfeito, doutor. Muito obrigado mais uma vez pela palestra. Só avisando a todas as pessoas que estão assistindo a transmissão, para a presença, o YouTube estará fazendo a transmissão normal, mas é necessário que o VP também esteja aberto. Só um lembrete e, doutor, mais uma vez, muito obrigado. Perdão pelos problemas do TI no início, mas, como normal, a palestra foi excelente. Muito obrigado, doutor. Imagina, sem problema nenhum aí.